A Faculdade de Meteorologia da UFPA agradece a presença da equipe do programa 107 na TV. Sobre o fenômeno observado, particularmente na região da Grande Belém, Ananindeua, denomina-se de nevoeiro, né? Isso é um fenômeno aparentemente deixa de ser comum, né, na região, onde nada mais é do que formação gotículas de água suspensas na atmosfera, entretanto colada ao solo, né? Esse é um tipo de fenômeno muito preocupante no que diz respeito ao tráfego aéreo, principalmente a questão de pouso e decolagem, né? E até mesmo ao transporte terrestre nas rodovias, podendo ocasionar muito acidente. É um fenômeno que está associado a queda razoável da temperatura, na nossa região não tão acentuada, mas uma queda razoável da temperatura, presença de vapor d'água bastante alta, né, umidade relativa bastante alta, e existe com essa queda de temperatura, uma variação de temperatura em superfície, a formação dessas gotículas de água, ou seja, a condensação, gerando o que nós chamamos de nevoeiro. O nevoeiro nada mais é do que uma nuvem colada ao solo. Entretanto, para meteorologia, em termos técnicos, nuvem só é considerada acima de 30 metros de altura, né, de altitude. Então, se está colado ao solo, não é considerado nuvem, e sim nevoeiro. Temos alguns tipos de nevoeiro, tipo nevoeiro por advecção, nevoeiro orográfico, né? E no nosso caso aqui em Ananindeua, particularmente em Belém, não foi nevoeiro orográfico, haja visto que a orografia da nossa região não é acentuada, né? Então, possivelmente deve ter sido a formação de nevoeiro por advecção, né, ou por radiação, queda de temperatura em superfície, e com isso o vapor d'água que estava suspenso próximo ao solo ou em baixas altitudes, baixas alturas, condensou, formando gotículas d'água suspensas, o que gera uma dificuldade em termos de visibilidade, podendo chegar até reduzir para 15, 20 metros de distância, né, a visibilidade. Nesse caso aqui, aparentemente eu acho que a visibilidade não ultrapassou 80 metros, ou seja, acima de 70, 80 metros não se conseguia visualizar quase nada em função da espessura desse nevoeiro ou da densidade da formação dessas gotículas d'água na região. Aqui uma imagem de satélite para o dia do evento relatado. Entretanto, essa imagem de satélite mostra a América do Sul, né, e a presença de um sistema frontal no sudeste brasileiro, ativando toda a convecção com uma orientação noroeste-sudeste, cortando o Brasil e a América do Sul, e um pouco estabilizando também o extremo norte do nosso estado. Entretanto, isso aí não deve ter sido a causa desse fenômeno que nós observamos. Haja visto que essa massa fria do sistema frontal ainda está muito distante da nossa região. O que realmente deve ter acontecido, né, o nevoeiro, para a nossa região, em função do sistema frontal não estar sobre Belém ou próximo a Belém, na realidade está no sudeste brasileiro, na realidade foi uma ligeira queda de temperatura e um teor de umidade na atmosfera bastante alto, fazendo com que essa umidade, na forma de vapor, mudasse de fase, condensasse e gerasse ou formasse pequenas gotículas de água em suspensão na atmosfera, que na realidade é a formação do nevoeiro.